doutores, vamos começar mais um vídeo aqui e, por favor, ajuda de todo mundo para compartilhar, dar o like e não deixa de se inscrever e apertar no sininho para todas as notificações, vídeos novos, vocês terem acesso a todo o conteúdo que a gente está fazendo com muito carinho para vocês. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal que eu venho trazendo exímios médicos aí pelo Brasil, trazendo a história de carreira deles, para tentar modelar um pouquinho todos nós aí dentro do mercado de saúde e tentar valorizar um pouco mais a nossa profissão médica, que vem andado aí um pouquinho baleada pelos últimos tempos e aí nesse momento de Covid, graças a Deus a gente conseguiu alguma notícia positiva e ela vem sendo um pouquinho mais valorizada, mas se Deus quiser a gente consegue levá-la mais para cima ainda. Hoje a gente tem um super convidado, Dr. Marcelo Alvarenga, médico endocrinologista, tem um super consultório no Hospital Sírio-Libanês, uma das maiores autoridades de experiência do paciente, vamos conversar bastante sobre isso hoje, aqui no Brasil, né? Coordenador da pós de experiência do paciente do Hospital Sírio, CEO da Conecta e presidente do Sobrex. Fala, doutor Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Ricardo? Obrigado pelo convite. É um privilégio poder estar aqui batendo esse papo com você. Queria te parabenizar pela iniciativa, pelo seu canal. Muito incrível e obrigado pelo convite. Muito bom. Legal, bacana. Eu venho falando com o pessoal aí que cada vez mais está sendo difícil aí de escalar esse time de 11 notáveis aí para ficar à frente desse processo. E tem um outro lado também muito bom que tenho percebido como é que tem gente boa, né, rapaz, no nosso mercado de saúde. E hoje essa questão das redes sociais e tudo mais, a gente tem conseguido ter contato com tanta gente de local diferente e percebido que tem muita gente boa para levar o nosso mercado para cima. Ele tem muito para melhorar, né? E a tua iniciativa, né, cara, ela é muito importante porque assim a gente consegue, além de fazer essa conexão com as pessoas, né, consegue entender um pouquinho da história de cada um, consegue compartilhar coisas muito, muito bacanas, né, assim, coisas de dores, de conquistas, enfim, de trajetória, de jornada. Então, eu queria te parabenizar. Muito legal. Muito feliz de estar aqui com você hoje. Bacana. Um prazer mesmo aí ter o teu tempo aí, você conversando com a gente. Marcelo é paulista, né? Me conta um pouquinho para a gente, Marcelo, como é que foi tua infância em termos de contato com teus pais, acesso à parte financeira e como é que foi a questão dos estudos? Fala para a gente. Legal. Bom, eu sou paulista, né? Na verdade, nasci em Santo André e meus pais logo em seguida mudaram para São Paulo. Tenho uma irmã que é mais velha, 3 anos, e passei minha infância e adolescência aí em São Paulo, né? Então, inicialmente tive um estudo na rede pública. Em algum momento ali, meus pais puderam ter uma condição de poder colocar eu e minha irmã num colégio particular, né? Eu sempre queria te dizer, cara, eu sempre fui muito estudioso, curioso, meio CDF, na verdade, né? E aí um dia a professora do colégio público falou para minha mãe assim, Dona Miriam, a senhora tem que tirar o Marcelo dessa escola, porque ele está atrapalhando os outros colegas da sala. A gente está num ritmo, ele está num outro ritmo de curiosidade. Boa psicologia, né? E aí foi nesse start que minha mãe percebeu, enfim, meus pais sempre foram muito trabalhadores, muito humildes, enfim, e com muito esforço colocaram eu e minha irmã aí num colégio particular, enfim. Então essa foi a minha infância, a minha formação. A família do meu pai é de Minas, a família da minha mãe é de São Paulo. Então a gente era aquela família que meus pais sempre foram comerciantes, né? Lidavam com coisas que eles vendiam e produziam. Os dois trabalhavam, Marcelo? Só teu pai? Os dois trabalhavam. Eles tinham uma empresa de bijuteria, né? E a gente, enquanto a gente a gente ia para a escola e a gente voltava da escola, a gente precisava ajudar eles nas coisas do trabalho. Depois fazia a lição, depois ia brincar, ia fazer o que tinha que fazer. Então era uma vida assim, né? Uma família simples, mas muito amorosa, muito
muito acolhedora, e a gente se dividia aí entre férias, ir lá visitar meus avós, meus tios em Minas, ou então passar em casa de amigos, essa coisa assim, né? Então, falo que eu tive uma infância aí muito, muito acolhedora por parte dos meus pais, da minha irmã, e ao mesmo tempo bem simples, né? A gente não tinha muitas regalias, muitos luxos, mas a gente era feliz. E o colégio que eu estudava, Ricardo, era um colégio gostoso, né? Assim, um colégio antigo aqui em São Paulo, que é o Colégio Liceu Coração de Jesus. E esse colégio era um colégio caro na época, assim, a gente nem podia muito pagar o colégio. Então, pelo meu desempenho ali, talvez até no estudo, eu tinha bolsa no colégio, então, enfim, foi muito gostoso. E meus grandes amigos até hoje são do colégio, né? Cada um tomou um rumo aí, pessoas que a gente se encontra e tá junto até hoje. Então, esse foi meu convívio. Tive um lar aí, um ambiente muito bacana para poder ser acolhido, amado, ter um ambiente de paz e, ao mesmo tempo, de estudo, né? Esse era eu. Não, e como você colocou, né, que dentro desse projeto, né, que eu venho conversando com o pessoal, essa construção da vida faz toda a diferença da onde a gente chega, né? Vamos falar mais à frente aí de todos os teus projetos atuais, né? Mas como é que essa base aí, esses alicerces, fazem diferença aí para a gente perceber quem você se tornou, né? É isso aí, exatamente. E você sabe de uma coisa, assim, por exemplo, né? Todo mundo pergunta, né? Tem uma coisa interessante que é assim, poxa vida, mas por que você foi fazer medicina, né? Não sei se você ia me perguntar Não, isso, se engatou, isso é uma ótimo. coisa que vai estar à frente, Uhum. mas eu vou te trazer um pouquinho disso, né? Pensa assim, acho que nenhuma criança, né? Vamos ser médico, enfim. E não tem nenhum médico na minha família, não tinha, né? Hoje já tem, mas não tinha. E era engraçado porque, assim, a gente não tinha plano de saúde naquela época, né? E aonde a gente ia? A gente ia ou no farmacêutico, minha mãe me levava para tomar injeção na farmácia, essa coisa do farmacêutico, né? Naquela época, ou a gente ia no nosso clínico da família. E o nosso clínico da família, quando eu ia lá, eu ficava pensando assim, como é que pode? Como é que ele sabe, assim, só as coisas que a gente fala para ele, que a gente está sentindo, pô, escuta aqui, mexe ali, faz assim, e ele ajuda a gente a ficar melhor, né? Então eu tinha essa curiosidade. Ele era meu modelo, assim, eu falava, caramba, como é que deve ser isso, entender o corpo humano? E acho que essa curiosidade de enxergar, né, de estar perto, de entender o corpo, de poder conversar, acolher, foi o que me despertou aí para fazer medicina. E a primeira vez, eu lembro que quando eu falei para meus pais que eu ia ser médico, meu pai falou assim, filho, então você estuda. Você estuda porque o pai não vai poder pagar a faculdade, você vai ter que fazer faculdade pública. Então, acho que já foi uma mensagem na minha vida, Ricardo, que é assim, que se eu fosse fazer medicina, eu ia ter que fazer faculdade pública, porque senão não ia dar certo, né? Então, acho que teve essa inspiração aí, meio desculpa, das relações que a gente teve, né? E do exemplo que você tem ali como médico, mas que não era da família, era onde a gente levava, e teve esse estímulo por parte do pai desse jeito. Falou, você quer fazer? Então você estuda. Ainda bem que você é estudioso e bom aluno. Vamos ver o que acontece, né? Então, esse foi um pouquinho o que aconteceu. E aí, esse momento de provas e vestibular, você só fez para São Paulo, fez para fora do Rio, fez para fora do Rio, para fora de São Paulo, perdão? Eu fiz no estado de São Paulo, né? Então, assim, eu prestei as faculdades federais, estaduais aí no estado de São Paulo. Então, acabou que... Eu acho que tinha uma questão minha também, né? Assim, ao mesmo tempo de tentar passar numa faculdade pública, não ficar em algum lugar que eu pudesse também onerar muito minha família, né? Do ponto de vista financeiro, sabe? Então, essa coisa de estadia, enfim, né? Porque não é só a faculdade, né? É tudo que a gente precisa ali naqueles 6 anos, que você sabe bem, né, cara? A gente, diferente de outras especialidades, outras graduações, aí medicina é difícil a gente conseguir trabalhar e levar a faculdade, né? Então a gente depende até 24, 25 anos aí dos nossos pais, né? Eu, de cara, fui curioso, porque assim, eu era um bom aluno no meu colégio, né? Eu era
aquele CDF de carteirinha. No colégio ele estimulava competição. Então, quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo, quem ficou em terceiro, aquela coisa toda, e a gente tinha isso. Isso tinha um impacto até nessa questão de bolsa e tudo mais, mas tinha essa competição. E eu lembro que eu fui, do terceiro colegial, eu fui um dos alunos que não entrou na faculdade. Porque, poxa vida, né? Eu queria medicina em faculdade pública, e aí vários outros colegas entraram e eu não entrei. E eu fiquei com aquele sentimento, caramba, eu sempre fui estudioso, né? Por que eu não entrei? Como é que é isso? Bom, enfim, aí eu fiz um ano de cursinho e dediquei bastante aí, só estudava praticamente. Enfim, de sábado, acho que só domingo que eu tirava para ir na igreja com meus pais e ficar em casa de boa, mas os outros dias era uma coisa assim muito de estudo e dedicação mesmo, disciplina. E aí eu tive a grata satisfação de entrar na USP em Ribeirão Preto, passei na época também na Unicamp, e na verdade, essa é uma história que acho que vale a pena te contar rapidinho, né? Quando a gente presta a FUVEST, né? A FUVEST tem aquela coisa que faculdade que você escolhe, né? E em São Paulo tem uma coisa muito assim de quem é de São Paulo quer ficar em São Paulo, quer fazer USP São Paulo. Ou quer fazer Escola Paulista. Unifesp era junto na Unifesp, era junto na FUVEST naquela época. Então eu tinha colocado como opção USP São Paulo, Escola Paulista e USP Ribeirão. E na minha colocação, eu passei na USP Ribeirão. Que ano que você fez, Marcelo? Eu entrei em 1997. Tá. E aí, quando eu estava lá conhecendo a faculdade, fazendo matrícula, etc., eu podia, né? Eu tinha aí essa possibilidade, por ter passado de primeira lista, de pedir se tivesse alguma vaga na USP de São Paulo ou na Escola Paulista que eu pudesse vir para São Paulo. E naquele momento, meu pai me ajudou a tomar uma decisão muito importante. Meu pai viu meu brilho nos olhos com a faculdade, com tudo, e ele falou assim, filho, você quer ficar aqui, né? Deixa eu te falar, eu sei que tem o peso financeiro de você morar em casa, tudo mais, mas o pai vai dar um jeito de você poder ficar aqui. Então, ele me ajudou a tomar essa decisão de poder ficar lá. E eu fui muito feliz, assim, na minha vida, né? Assim, a faculdade é incrível, fiz amizades incríveis, tive um círculo ali de pessoas que me apoiaram e me ajudaram a desenvolver, né? Então, acho que foi essa decisão aí. Quanto tempo, Marcelo, que era de deslocamento de Ribeirão até a tua casa em São Paulo? A gente, quando vinha de ônibus, a gente demorava umas 4 horas e meia, né? Então, eu não vinha muito, assim. Eu vinha a cada 15 dias ou uma vez por mês. O resto a gente ficava muito lá mesmo, né? Vinha mais no começo, depois vinha menos, né? E a gente ia desmamando aí do pai e da mãe, né? E vivendo. A primeira vez que você morou fora? Foi a primeira vez que eu morei fora, né? Então foi um baque. Primeiro final de semana que eu passei lá, cara, fiquei mal, fiquei pensando, poxa vida, o que eu fui fazer da minha vida, né? Mas depois você se enturma, tem todo um círculo ali de apoio incrível, né? Então isso foi uma experiência bacana. Então era esse deslocamento. A gente no começo vinha mais, depois vinha um pouquinho menos, né? No final, quando a gente, alguns colegas ali tinham carro na faculdade, a gente lotava o carro dos colegas e quem era de São Paulo vinha junto, rachava, né? Vamos rachar a gasolina e o pedágio. E aí era até mais gostoso e a gente podia vir até com uma frequência um pouquinho maior. Então, acho que foi o teu período de faculdade, 6 anos de faculdade, você fez uma formação generalista, tinha algum foco, sabia para onde ia? Como é que foi esse momento? Ô, Ricardo, você sabe de uma coisa, assim, Cara, eu já quis ser tudo na faculdade. Eu acho que eu era aquele empolgado que gostava da medicina. Então, eu não entrei na faculdade pensando assim, vou ser cirurgião, ou vou ser clínico, ou vou ser... Eu entrei aberto para conhecer e aprender de tudo um pouco, né? Quando eu ia passando nos estágios, eu ia me identificando e eu sabia o que eu não ia fazer, mas eu não sabia exatamente o que eu ia. Então, eu sabia assim, eu não vou ser cirurgião. Por 2 motivos. Primeiro, porque eu não tenho habilidade manual. E segundo, que eu não tenho paciência de ficar dentro de um centro cirúrgico
fechado e, sei lá, várias horas, né? Os estágios cirúrgicos que a gente tinha que instrumentar, ficar dentro da cirurgia, eu queria morrer, eu não aguentava ficar lá 8, 10 horas dentro do centro cirúrgico, Uhum. enfim, aquilo ali para mim era muito chato. O meu perfil, e acho que isso tem a ver muito com a minha personalidade, com quem eu sou, é a questão mais dinâmica. Então, eu sabia que ou eu ia fazer uma especialidade voltada para emergência, ou eu faria uma especialidade mais clínica, que eu tivesse que ter esse contato, essa conversa, esse dinamismo aí, né, e esse foco na relação do paciente. E não foco na técnica, mas mais foco na relação. Esse era meu perfil. Então, Ricardo, eu já pensei em ser psiquiatra, eu já pensei em ser obstetra, né? Eu achava a relação que o médico ginecologista e obstetra tem com a mulher muito bacana, porque é uma relação quase de médico de família, né? Então, assim, eu já quis ser médico de família, eu já quis ser clínico, e aí eu pensava, poxa, e nas especialidades clínicas, né? Ah, eu acho que eu posso ser oncologista, cardiologista, etc. E você sabe que endócrino, eu só fui pensar na endócrino depois que eu fiz residência de clínica médica. Foi? Então, assim, eu não tinha... Você fez clínica, para fazer clínica inicialmente aberto. Aberto. E quando eu comecei a Legal. fazer clínica médica, eu achava que eu ia fazer ou oncologia ou cardio. E no decorrer da residência, que eu descobri a endócrino como uma super especialidade, que é geral, que ela vê, né, o ser humano aí na sua totalidade. E eu gostava muito dessa parte de diabetes, de metabolismo. Então, assim, eu falei, acho que é por aqui, né? Mas eu achava que eu ia fazer tudo. Sei lá, ao longo da graduação, para você ter uma ideia, a gente tem um curso de ginecologia obstetrícia ao longo do internato lá na faculdade de Ribeirão, muito forte. Sei lá, fiz mais de 100 partos, porque eu achava que eu ia... Legal. Eu era aquele cara que entrava e queria fazer, eu era o interno disponível, sabe? Todo estágio que eu estava, eu queria fazer as coisas. Mas clínica médica era uma tendência já dentro de mim, assim. Eu achava que eu gostava muito dessa coisa da relação, né? De conversar, de acolher, de entender através dos sintomas o que poderia estar por trás daquilo, enfim. Então, acho que eu sempre tive a clínica dentro de mim, entendeu? Assim, eu fui descobrindo isso depois, né? E essa questão mais acadêmica, o porquê da continuidade depois de mestrado? Teve algum sentido nisso? Como é que foi? Como é que foi? Ou foi oportunidade? Não, tinha um sentido. Eu acho que assim, quando eu entrei na residência de clínica, depois eu queria fazer endócrino, né? Eu sempre via, né? A gente sempre se espelha, né, Ricardo, em alguns professores, alguns médicos que a gente Sim. tem um contato. E eu via em alguns professores muito esse perfil assim, poxa vida, o cara é um bom médico, antes de tudo, né? Ele é uma boa pessoa, depois ele é um bom médico e ele também é um super professor, né? Então eu acho que já também sempre esteve dentro de mim essa coisa de compartilhar conhecimento, de ensino, né? Eu nunca me interessei muito pelo lado científico da pesquisa, né? Tá. Tanto é que na universidade, na faculdade em si, eu não fiz iniciação científica, né? Tinha um monte de gente, quero ser pesquisador, vou entrar lá num laboratório. Essa não era a minha praia, né? Mas eu me interessava pela parte acadêmica, pela parte de ensino, né? Então não me interessava pela pesquisa, mas me interessava pelo ensino. E aí eu fui monitor de patologia, eu fui monitor de semiologia, eu fui bolsista do Hemocentro e a gente trabalhava muito nessa parte de educação dos pacientes voltados às questões hematológicas e tudo mais. Então, eu acho que essa coisa da educação, ela esteve dentro de mim. Então, quando eu olhava para os meus mentores, né, para os professores assim que eu via como exemplo, eu falava assim, eu não quero ser um cientista, mas eu gostaria de ser um professor. Então, no meu modelo de médico, é assim, eu queria ter consultório, eu queria estar afiliado a alguma instituição, enfim, para poder exercitar ali minha prática, e queria ter algum componente acadêmico voltado ao ensino, entende? Assim, então, eu era
sei lá, na época que eu fui residente, uma coisa que acho que a vida vai mostrando para a gente o nosso perfil, né? Eu fui residente homenageado do internato. Por quê? Legal. Porque eu tinha esse perfil de acolher, de chegar ao internato, poxa, ó, o caminho é esse, vamos cuidar dos pacientes assim, vamos discutir esse caso, vamos aprender essa coisa. Então, eu tinha essa coisa da preceptoria e do ensino. E aí, eu tive a oportunidade depois de ir para o Centro de Diabetes na Unifesp. Eu fui como um estagiário do Centro de Diabetes na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina. Então, nesse momento, eu tive a oportunidade de voltar para São Paulo, né? E essa opção, ela também foi porque a minha esposa, que foi minha namorada na faculdade, a família dela também é de São Paulo, e a gente se planejando em ficar junto, a gente falou, e aí? Nós vamos ficar em Ribeirão, nós vamos voltar para São Paulo, nós vamos para algum lugar? E aí, nessa decisão toda, poxa, acho que vamos voltar para São Paulo, vamos ficar perto da nossa família. E aí, então, eu vim para a Escola Paulista, inicialmente como um estagiário do Centro de Diabetes. Naquela época, não tinha, assim, uma subespecialidade em diabetes em nenhuma universidade. Então, como eu gostava disso dentro da endócrino, eu vim para São Paulo para fazer isso no Centro de Diabetes. E aí, logo em seguida, eu engatei o mestrado, porque a Unifesp tem muito essa tradição acadêmica, né? Então, eu fiz ali a minha pesquisa, a minha tese, junto com o professor Chakra, professor Sérgio Dibi, da Unifesp, nessa linha de diabetes. Então, eu acho que, assim, que quando eu falo assim, por que o mestrado, né? O mestrado, ele junta um desejo que eu já tinha dessa parte mais de ensino, com essa oportunidade que surgiu no ambiente acadêmico que eu estava, em continuar ali na Escola Paulista, né, atrelando a minha parte assistencial nos ambulatórios do Centro de Diabetes com a parte acadêmica. E com isso, eu depois fui preceptor eu fui contratado, né, médico contratado ali do Centro de Diabetes, e fazia parte do programa de preceptoria do internato também da Escola Paulista. Os alunos que passavam na endócrino ficavam com a gente, então foi muito gostoso. Então, acho que ali foi o embrião dessa coisa de ensino, né? E trazendo, claro, esse lado também da metodologia científica, da pesquisa, enfim. Então, foi ali que foi a minha sementinha dessa parte acadêmica, né? Você faz, então, a tua formação pós-faculdade, então, continua em Ribeirão, você fica 9 anos em Ribeirão, então. 6 da faculdade, mais 3... O que eu fiz? Depois que eu terminei a faculdade, eu não contei isso, né? Eu fui fazer um ano de serviço militar, voluntário. Você não omite nada, hein? Não, eu esqueci de falar. Estava falando da residência, eu esqueci. Quando eu terminei a graduação, então, assim, estava no 6º ano da faculdade, um dia as Forças Armadas foram lá na faculdade falar do serviço médico, militar, né? Então, foi lá. Estudante de medicina que não sabe disso, isso vai acontecer contigo também. Exatamente. Então, no último ano, né? Vai lá, Exército, Marinha, Aeronáutica. Cara, e aí, assim, quando a Marinha apresentou, né, o projeto que existia, que existe até hoje, que é extremamente bacana, assim, e eficiente, que é os navios hospitais que existem na Amazônia. Então, eles estavam recrutando médicos da região sudeste, de várias universidades, para compor o time de médicos lá de Manaus e Belém para ir para a Marinha na região norte. E fazer parte desse atendimento dos navios, são os navios hospitalares, né? Cara, eu vi aquilo ali, brilhou meus olhos. Eu falei, poxa vida, esse é o Brasil que eu quero conhecer e esse é o Brasil que eu quero retribuir, né? Poxa, estudei numa faculdade pública, quero ter esse privilégio de poder ajudar essa população ribeirinha como médico, né? Então, eu fui para lá um ano. Nossa, pensa, minha mãe quase morreu. Falei, filho, você tá doido, você tá terminando, você vai se enfiar lá no meio da Amazônia, que vai... Minha mãe é aquela mãe protetora, né? E aí eu falei, mãe, é isso que eu quero. Poxa vida, né? Tinha acabado de começar meu namoro com a Vivian, que é a minha esposa. Isso que eu ia te perguntar, foi tudo bem? Foi tudo bem. E a gente falou, esse é meu sonho, eu preciso fazer parte disso.
E ela falou, poxa, que legal, então vai e eu te espero e quando você voltar a gente vê, né? E aí eu fui, tive todo um apoio aí, um equilíbrio, enfim, Quanto tempo familiar, você fica? emocional, um ano. Tá. E aí quando a gente vai, né, e se você já foi aprovado no processo seletivo da residência, tua vaga fica trancada, né? Garantido. Então Uhum. no ano seguinte eu voltei e continuei a residência. Então eu fiquei lá em Ribeirão, período da graduação, depois eu fiquei o período da residência, né? E depois eu Uhum. voltei para São Paulo, e aí eu fui para a Escola Paulista, fui para o Diabetes, fui fazer mestrado e por aí vai. Eu preciso te contar uma coisa E que tua é... esposa? Não, aí minha esposa É, terminou a faculdade, minha esposa é terapeuta ocupacional. vocês terminaram juntos? Não, eu terminei antes, né? E aí eu fui para Tá. Manaus. Quando eu voltei para fazer clínica em Ribeirão, no HC de Ribeirão, ela ainda estava terminando a faculdade. E Ah, ela só tá. terminou a faculdade, depois que ela terminou, aí ela voltou também comigo para São Paulo e aí a gente casou, né? Então Tá. a situação foi curiosa, o Ricardo, porque assim, né? A gente namorava há um tempão, aquele namoro de estar os dois numa cidade diferente e de repente os dois voltam para casa dos pais, né? E aí a gente namorava no sofá da sala de final de semana. Aí falou, cara, isso aqui não tem nada a ver, né? Vamos mudar isso já. E aí a gente casou, foi morar junto e tem sido uma história linda aí desde então, né? A Em Ribeirão, vocês já gente moravam juntos? não, a gente não morava. Não. A gente ficava muito junto, né? Um Sei, na casa sei, do vai. outro, mas só não morava por formalidade aí até para os nossos pais, né? O pai da Vivian, o seu Dorival, era um cara muito tradicional. E a primeira vez que eu fui dormir na casa dela, o Ricardo, aqui em São Paulo, ele me botou para dormir no corredor, para ficar perto do quarto dele. Né? Então ele era esse cara assim. Mas assim, em Ribeirão a gente praticamente morava junto, né? Mas depois a Uhum. gente formalizou, casou e a gente é feliz pra caramba e constrói uma história linda aí desde 2007. Sogrão demorou a ter confiança em você, hein? Pois é isso mesmo. Mas depois que teve, aí foi paixão, né, sem fim. E aí a gente. Então foi isso, né? Essa trajetória um pouquinho aí da fase inicial de formação, né? Só uma coisa que Tá. eu vou te contar que acho que é legal, que assim, na época que eu Uhum. estava fazendo mestrado na Escola Paulista, eu, eu tive a oportunidade de. Um dia eu fui lá na Marinha, em São Paulo, buscar a minha carta patente, né? Uhum. Eu precisava para prestar concurso, enfim, aí eu fui buscar a carta patente. E aí eu tô lá conversando com o comandante e ele falou: Poxa vida, Marcelo, você não quer voltar para a Marinha? A gente está precisando de especialista aqui, né? Você volta como endócrino, como clínico. Para São Isso é Paulo mesmo? em São Paulo mesmo. E Uhum. o Distrito Naval da Marinha, ele é em frente ao Centro de Diabetes da Escola Paulista, em São Paulo. Assim, Uhum. é atravessar a rua, entendeu? Eu Uhum. falei, porra, maravilha. Então, Perfeito. logo quando eu casei e estava fazendo mestrado, eu voltei para a Marinha e fiquei mais um ano e meio na Marinha, em São Paulo, como primeiro tenente médico. Foi uma experiência bacana também. E aí depois a gente cai na vida, né? Então começa a investir em consultório, né? Minha especialidade, uma especialidade muito ambulatorial, muito de consultório. Eu tive o privilégio aí de poder, enfim, acho que primeiro acho que é legal contar os perrengues e Quando, depois quando, conta. quando é que teus pais cortam suas asas de auxílios financeiros e você começa a voar sozinho? Quando? No momento zero que eu me formei. No momento Não é zero, mais assim, comigo. me graduei, meu pai falou assim, que bom, né, filho, já pode dar plantão, se vira. Ô, Tinha Ricardo, bolsa, né? Tinha bolsa, né? Na época. Ah, não, se bem que você foi para a Marinha, né? Você não, fui pra ganhava Marinha, o. aí eu ganhei o soldo, né, o salário de lá. Foi bom, né? Mas depois eu me virava com a bolsa da residência e uns plantãozinhos por fora que a gente dava para poder sobreviver, né, porque a bolsa é Tá. bem limitada, é bem restrita. Então, assim, acho que em 2002, finalzinho de 2002, meu pai já falou, filhão, legal, agora deixa eu respirar aqui, porque você Uhum. é o último que
que depende de mim e da tua mãe. Então vai viver tua vida e deixa eu organizar minhas coisas, né? E aí, Tua irmã enfim, é mais velha ou você? minha irmã mais velha, dentista, Ah, e ela também já estava, né, trabalhando, fazendo as coisas dela. mais Então velha e foi faculdade isso. menor, né? É um ano mais velho. É isso aí. Bom, enfim, foi isso. Legal. E acho que tem uma fase nossa, né, Ricardo, que é legal compartilhar aí com os colegas médicos também, que assim, acho que médico tem muito essa natureza de fazer várias coisas, né? Uhum. Então acho que eu, por um lado, estava ali fazendo mestrado, tentando investir aí na minha formação acadêmica, fazendo pesquisa, tudo mais. Eu tinha esse trabalho, né, esse primeiro, sei lá, emprego formal pós a formação aí que foi voltar para a Marinha. Eu vi que Uhum. a vida militar não era para mim, eu Uhum. não tinha muito paciência e com o perfil das relações hierárquicas militares, né? Assim, Uhum. meu perfil não bate muito com em viver isso, né? Tem coisas que a gente acredita do ponto de vista ético e que você não pode se colocar e trazer porque você tem que respeitar uma hierarquia militar. E eu falei, bom, isso aqui não é para mim, isso aqui é temporário, tá certo? E aí eu fui procurar minha vida. Então, eu investi em consultório e fui para a vida de dar plantão, né? Então, lembra que eu falei que eu era um cara dinâmico, que gostava de emergência? Eu Uhum. tive uma formação clínica em emergência muito forte. Então, eu, Uhum. eu era o cara da emergência. Eu era o endócrino que estava tentando fazer o consultório começar. Tinha Era ali só teu, a minha. Marcelo? Não, primeiro eu trabalhei em consultório com vários colegas, né? Então, assim, Uhum. sublocava uma sala, trabalhei em esquema de trabalhar na clínica do colega e dar porcentagem do que a gente atendia para a Uhum. clínica e por aí vai. Então, assim, fui passando por várias, né? Não dava, assim, do ponto de vista financeiro. Assim, quem eram meus primeiros pacientes, Ricardo? Minha família e meus Família. amigos, Lógico. né? E que você nem cobra, né? Uhum. Então, assim, Exato, exato. o consultório por muito tempo era um ambiente do ponto de vista financeiro de ter prejuízo, né? Uhum. E aí fui trabalhar em algumas clínicas de especialidade, tive serviços públicos, né? Assim, prefeitura, coisas desse tipo, como endócrino. Uhum. E tinha esse meu lado, assim, acho que meu ganha-pão, digamos assim, né? Como médico, era dar plantão de clínica e de emergência. E aí a gente passa todos os perrengues da vida aí nesse começo, né? Então, poxa, já dei plantão em lugares de muita periferia, de pouquíssimo recurso, né? Que você sabe o que fazer pelo paciente. Você vem de Uhum. uma formação de acadêmica, né? De hospital das clínicas, enfim, você sabe o que você tem que fazer pelo paciente e você não tem o recurso, né? Uhum. Então, aquilo foi me causando uma frustração profissional muito grande, sabe? Poxa vida, né? Como não adianta só você saber o que você tem que fazer, você tem que trabalhar num lugar que te dá condições para Uhum. você entregar para o paciente o melhor, né? E aí foi quando eu me deparei com essa questão de qualidade, de segurança, de processos, de fluxos e tudo mais. E acho que vale a pena contar essa história, né? Não sei se eu estou antecipando ou não, mas acho que vale a pena falar um pouquinho nessas idas e vindas em vários hospitais e nesse mundo do plantão e da emergência, né? Uhum. Eu um dia estava num plantão numa região bem pobre, bem periférica assim de São Paulo, e eu atendi uma moça com um quadro agudo ali de AVC, né? E o lugar que eu estava, de fato, tinha poucos recursos para a gente poder cuidar dela de forma adequada, moça jovem, né? Tinha filhinho pequeno. E o marido dela falou assim: doutor Marcelo, a gente é bem simples, mas a gente trabalha para uma família que tem uma influência Uhum. e um Uhum. poder aquisitivo em São Paulo importante. Para onde o senhor acha que eu levo a minha esposa? Se eu pudesse transferir ela para um lugar de referência em AVC e tudo mais. E na época eu falei assim, olha, se fosse eu e tivesse recurso e pudesse escolher,
eu levaria para o Einstein ou para o Sírio, né? E no Einstein, naquela época, tinha uma unidade de AVC recém-criada, linda, com todo o protocolo, toda a parte que precisa ser de qualidade, né? Cara, e olha o que aconteceu, Ricardo, nesse plantão, Isso aí eu foi em que recebi, ano isso? cara, eu não lembro, acho que Tem 2000 20 e... anos isso. não foi, mas tem 10 anos pelo menos, né, sei lá, foi em Não, 2010, eu o que eu acho. ia te botar na situação delicada é, falaria a mesma coisa hoje, né? Continuaria sendo as Falaria, referências. falaria a mesma coisa hoje, com certeza, né? Que são as duas referências, né? O Einstein e o Círio. E aí eu, com todo o respeito e todo o carinho a todas as outras grandes instituições, né? Oswaldo Lógico. Cruz, PP, HCOR, aqui em São Paulo, a gente tem um privilégio de ter muito hospital e muita rede boa, né? Então a gente tem todo isso. E aí eu recebi um telefonema. E recebi um telefonema, eu sou plantonista aqui do Einstein, estou sabendo que você está com um caso aí de AVC, assim, paciente jovem, a gente está providenciando uma transferência, você pode me passar o caso? Eu achei aquilo inacreditável, não é possível que isso está acontecendo, né? De fato, a paciente ia ser transferida. E olha a coincidência, Ricardo. A pessoa do lado de lá, que estava pegando o caso de mim ali, era um grande amigo da faculdade, neurologista, Uhum. que estudou em Ribeirão, depois veio terminar a formação também em São Paulo, que era o Leonardo Girardi, que é um neuro super incrível. E ele falou, caramba, Marcelo. Já virou sua indicação para o canal, que eu sempre pergunto isso, vou anotar o nome dele. Depois eu E vou falar com ele. aí, e aí ele falou assim, hoje ele é um super especialista em sono, um cara incrível, sabe? Assim, e na época ele era plantonista da equipe de emergência lá do PA do Einstein. E ele falou, pô, Marcelo, o que você tá trabalhando aí, cara, nesse lugar? Eu falei, pô, ô Léo, é o lugar que eu tenho, cara, assim, né? Não é todo mundo que pode trabalhar no Einstein, falei para ele, assim, brincando, né? Aí ele falou assim, não, vai ter concurso. Quando eu souber de quando vai ser o concurso, eu vou te avisar da prova. Cara, e aí eu sempre falo isso, porque, assim, eu acho que isso é um grande exemplo de que a gente tem que trabalhar onde a gente tem que trabalhar, né? Uhum. E a vida prepara coisas pra gente que a gente às vezes não espera, né? Então, essa coisa, Sim. eu vou escolher, eu vou ali, eu não. Cara, você vai trabalhar onde, né? Você se sente minimamente aí com condições, recursos para fazer o seu melhor. E às vezes você não vai estar no lugar que você mais gostaria naquele momento. Mas a vida ela dá Uhum. volta e as coisas vão acontecendo. Então, assim, eu gosto de contar essa história porque esse dia para mim me marcou. Esse dia mudou a trajetória da minha vida Legal. profissional. E o Uhum. Léo, eu tenho uma gratidão por ele, porque ele depois me falou do processo seletivo que eu prestei e depois eu fui contratado para a equipe do pronto atendimento lá do Einstein. Mas a história do Einstein eu quero te contar que é uma história engraçada. Eu fiz o processo seletivo, Ricardo, cara, assim, eu fiz como clínico, tá certo? Para a vaga de emergencista, só que a minha especialidade em endocrinologia é uma especialidade ambulatorial. Uhum. Então não é uma especialidade igual cardio, intensivismo, né? Que tem nefro, que é essa coisa que dá mais dos pacientes mais graves, né? Sim, sim. Então, quando eu fiz a prova, eu fui bem na prova, eu fui para a entrevista. Na época, os chefes do PA do Einstein viraram para mim e falaram assim: mas você é endócrino, o que você quer trabalhar na emergência? Eu falei, não, mas eu sou clínico, não é uma vaga de clínico. Não, mas a gente quer especialidade de emergência aqui, a gente quer cardio, neuro, né? Esses caras que lidam com Isso paciente era, grave. entrevista ou você já estava lá dentro? Não, entrevista. Era ainda Uhum. para entrar. O processo seletivo do Einstein é super difícil, cara. Você manda currículo, aí se você não tiver os pré-requisitos, X anos de formado, mais residência, mais título, mais ACLS, mais não sei o quê, você não é nem chamado para a prova. E aí eu fui chamado para a prova, fui bem na prova, e aí você vai para a etapa final, que é a entrevista com o coordenador da unidade. E aí chegou na entrevista, o cara falou, você foi bem aqui e tal, mas assim, cara, você é endócrino. E aí, assim, sabe aquele balde de água fria. Pô, mas não, deixa eu trabalhar. Não, mas a gente quer cara que cuida de gente grave, de paciente. Eu falei, não, peraí, mas eu duvido que vocês atendem emergência 24 horas. Não é possível que não precisa de clínico que atende os pacientes com menos gravidade.
Não, mas tem que saber tudo de emergência. Bom, mas eu tenho mão, eu trabalho com isso, eu lido. Não, mas a gente não quer. Cara, e não fui aprovado. E aí, sabe o que aconteceu? Surgiu a gripe suína. Igual nós estamos vivendo agora com a pandemia do Covid, a gente está vivendo lá o H1N1. E aí, na pandemia do H1N1, eles recrutaram as pessoas que estavam aprovadas no processo seletivo deles. Legal. E eu entrei no contingente dos gripeiros. Eu era gripeiro. Então, assim, os plantonistas do PA chamavam a gente de gripeiro. Olha lá os gripeiros aí, ó, que entraram para ajudar a gente, né? E você já assistiu aquele filme do Will Smith com o filhinho dele que chama Em Busca da Felicidade? Da felicidade. Eu me senti naquele filme, porque assim, ó, o que aconteceu? No último dia que a gente ia falar tchau para as pessoas e se despedir, que era um contrato temporário, o chefe do pronto-socorro, que na época era o Nelson Acamini, que é um cara incrível, que eu tenho uma admiração e um agradecimento enorme por ele, ele me chamou de lado e falou assim, ó, volta amanhã, tá? Eu me senti igual o Will Smith, entendeu? O cara assim que tá indo embora e no momento final, ó, volta amanhã, a gente gostou de você. Cara, e aí eu entrei para a equipe do PA do Einstein e eu comecei a fazer escolhas, né? E aí eu falei, não, peraí, então eu vou me dedicar. Eu vi que essa instituição é uma instituição séria, que traz desenvolvimento, envolve, né, te estimula a estudar, a crescer, olha para a carreira, olha para tudo isso, é aqui que eu vou ficar. E aí, cada vez mais, eu comecei a deixar as outras coisas que eu fazia e ficar mais dentro do Einstein, né? Cara, e isso me trouxe... Toda escolha tem sua renúncia, não tem jeito, né? E isso me trouxe uma outra vida, entende? Então, eu fui parte da equipe do PA ali de clínica por alguns anos. Mas vamos tocar nesse ponto, Marcelo. Foi fácil a escolha? O teu momento de decisão? Você sabe o que não foi fácil? Porque, assim, nesse momento, eu também trabalhava no Centro de Diabetes da Escola Paulista, tinha consultório, e eu tive que fazer algumas escolhas. Então, era uma atividade que você gostava, né? Era uma atividade que eu gostava. Eu era preceptor da residência na Faculdade de Medicina do ABC, então eu tinha uma parte que era meio acadêmica, outra parte médica, e eu tive que largar as coisas que eu fazia para poder me dedicar ali àquela carga horária, aquele desenvolvimento e conciliar com as coisas do consultório, né? Então, eu acabei tendo que fazer escolhas e eu fiz a escolha pela instituição, né? E não me arrependo em momento algum, porque... Você ficou no Einstein e no consultório? As outras você saiu de todas? Fiquei no Einstein, no consultório, e fiquei com um pezinho na Unifesp, na Escola Paulista. Eu frequentava um ambulatório lá, uma vez por semana, aquela coisa só para dizer no ego, assim, eu ainda tenho uma atividade acadêmica, né? Então era isso. Bom, enfim, e aí, Ricardo, a vida me preparou uma outra surpresa, né? Porque nesse período em que eu fiquei no Einstein, eu fui, assim, muito acolhido e quase que adotado, digamos assim, pelo gestor do PA, que foi o Acamini, e ele me fez uma proposta. Marcelo, eu vou aumentar a tua carga horária aqui, você vai sair dos lugares que você está, e eu vou investir na tua formação como gestor. Você vai me ajudar a fazer coisas aqui dentro que eu preciso dessa ajuda. Ele identificou em mim uma habilidade de gestão de pessoas, né? Então, o que eu ajudava? Eu ajudava na elaboração de escalas, eu ajudava na gestão de conflito, eu ajustava no manejo de reclamações e eventos adversos juntos a pacientes e famílias. Então, eu comecei a trabalhar aí na parte mais de qualidade do PA, né? E ele foi me instrumentalizando ali, me dando uma formação nessa parte de gestão de processos, gestão de melhoria, gestão de qualidade, gestão de pessoas. Essa avaliação foi feita lá no teu período de gripeiro, como você colocou, ou no momento que você trabalhava lá? Ele tinha contato com você quando você estava como gripeiro pouco? Não, como gripeiro pouco. Assim, acho que foi muito mais do feedback das equipes, né? Em que eles devem ter perguntado, e aí, quem são as pessoas que estão aí que a gente deveria continuar? Né? Sempre me relacionei muito bem com a equipe de enfermagem.
e, enfim, com a equipe multi de forma geral, e acho que isso também contribuiu, né? Mas foi depois que eu já fazia parte da equipe do PA, em que ele me adotou e me convidou, né? É engraçado que, assim, ele falou assim para mim, ele falou, Marcelo, japonês, né? Então, tem aquela cultura de vamos começar, né? Então, quase igual o Sr. Miyagi, né? Começa, ó, digita, lixa para cá, pinta seca, depois karatê, né? Então, ele falou assim para mim, você vai me ajudar a fazer uma coisa, ó. Eu tenho um monte de conta parada do PA por conta de questões aí de falta de informação em prontuário. Cara, quando eu olho, assim, ó, uma pilha de coisas que a gente tinha que olhar um a um e, sei lá, demorei meses para zerar aquilo, para entrar no prontuário do paciente, escrever o que tinha que fazer, fazer relatório. Papelzão, né? Papelzão, total. E aí ele falou assim, e eu vou te ensinar uma outra lição, Marcelo. No Japão, as pessoas têm um ditado, e ele começou, né, toda uma filosofia oriental, e assim, que eu tenho uma gratidão enorme pelo Akamine. E ele falava assim, ó, a gente começa pelas coisas que ninguém quer fazer. E quando a gente faz coisas que ninguém quer fazer, a gente começa a se tornar útil para uma instituição. Então eu vou te mostrar algumas coisas. Legal, hein? Esse insight aí é bom, hein? Eu vou te começar com algumas coisas que ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer isso aqui, você vai fazer, tá bom? Só que você não vai ganhar nada por isso. Você vai fazer, tá certo? Eu falei, tá certo, eu vou fazer. E aí, depois que eu fiz isso, ele falou, legal, agora eu consigo aumentar a tua carga horária. Eu consigo justificar, através dessa receita, uma carga horária de alguém que possa me ajudar nessa parte de qualidade. Agora tem uma outra coisa que ninguém quer fazer. E eu vejo que você faz bem. Você vai falar com um paciente que está reclamando. Todo paciente que fizer reclamação na ouvidoria, é você que vai ligar. E você vai acolher. Tá bom? E aí, Ricardo, eu fui estudar técnica de comunicação para lidar em situação difícil. Isso foi em 2011. Tá certo? E aí, de repente, cara, eu uni o quê? Aquela coisa que eu tinha uma habilidade em lidar com uma situação difícil, com a técnica de como fazer aquilo de uma forma adequada, mais eficiente, tá certo? E aí, de repente, a gente começou a ser um modelo para o resto do hospital em como que a gente lidava, acolhia paciente, lidava com queixas, lidava com conflitos, né? Lidava com conflito com a equipe médica, lidava com conflito com a equipe multi. Então, foi isso. Então, assim, o Akamine, ele foi meu mentor na gestão, né? E aí teve uma transição, teve uma mudança na estrutura organizacional. O Akamine foi para uma outra área. Quem assumiu a gestão do pronto atendimento foi o Antônio Bastos, que é um outro médico incrível, que eu tenho um carinho, uma amizade até hoje. Hoje ele é o diretor médico do Oswaldo Cruz, né? E ele é um cara incrível. E ele falou assim, Marcelo, você vai ser o coordenador médico do PA. E aí eu, de repente, saí da equipe e me tornei ali o coordenador médico, né? E na minha gestão tinha a equipe dos clínicos, dos cardiologistas, dos neuros, dos pediatras, dos ortopedistas, dos cirurgiões, etc. Então aí a minha história ela se tornou até uma brincadeira, né? Pô, de gripeiro a coordenador do PA, né? Então eu era o cara que ninguém queria contratar, que era endócrino, e de repente virei coordenador médico do PA, né? E a gente fez um trabalho muito legal, assim, Ricardo, na gestão, sabe? De revisitar processos de qualidade, processos de fluxos e jornadas, protocolos assistenciais, padronização de práticas, enfim. Então, a gente conseguiu fazer um trabalho muito bacana nesse processo de gestão, desde lá o Akamine, continuando com o Antônio Bastos, e eu pude, junto ali, nesse âmbito da gestão, entrar nisso. Então, eu digo assim, eu não procurei a gestão ela entrou na minha vida sem que eu pudesse imaginar que isso um dia ia acontecer. E eu não tinha a menor ideia, nunca tinha lidado com gestão, né? Então, eu brinco assim, que
Eu tinha um desejo de ser aquele médico de consultório, acadêmico, passei para emergencista, depois a gestão entrou na minha vida, e aí, olha que interessante, em 2013, eu estava super feliz na gestão do PA, fazendo coisas que eu achava legais, com uma equipe bacana, um ambiente de trabalho muito bacana. A gente via assim, o impacto que a gente tinha, né, para a vida dos pacientes, das famílias que nos procuravam e também para as pessoas que trabalhavam ali. A gente desenhou plano de carreira para os médicos, desenvolvimento, reunião científica. Cara, tava incrível. A gente conseguiu atrelar ali, né, uma parte de ciência com ensino, com assistência, com qualidade. Então, foi muito legal. E aí, a diretoria do Einstein naquela época estava procurando alguém, né, enfim, algumas pessoas que pudessem ser selecionadas para estudar uma temática chamada experiência do paciente e implantar isso dentro da instituição. E, de repente, meu nome surgiu lá na diretoria. Acho que é o Marcelo. É meio óbvio, né? Aí, de repente, eu fui chamado lá na diretoria do Einstein, Henrique Neves, CEO, né, que ele é o CEO até hoje lá, um cara incrível, pessoa super do bem, inteligentíssima. Entrei na sala, tinha uma enfermeira, eu, né, enfermeira gestora, que era a Carla Ledo, que é uma grande amiga, daqui a pouquinho eu vou falar dela. Tava nós dois, e aí o Henrique Neves falou assim, olha, eu tenho uma missão para vocês dois. Vocês dois vão deixar a posição que vocês estão. A Carla era a gerente assistencial das unidades internadas, de pacientes internados, né, internação, e eu era o coordenador médico do PA. Vocês vão deixar essa posição e vocês vão ser uma dupla. E vocês vão estruturar para a gente um escritório de experiência do paciente. Eu falei, o quê? Eu falei, o que é isso? Como é que eu vou fazer isso? Ele falou assim, isso não é um convite, isso é uma intimação. E aí eu falei assim, caramba, né, assim, não é que assim, eu tenho uma opção, quero ou não quero. Os caras identificaram, eu vou ter que fazer. Tá, mas como eu vou fazer isso? Não, a gente vai investir na formação de vocês, a gente vai dar as condições que vocês precisam para fazer isso e vocês vão dizer pra gente como é que a gente tem que fazer. Cara, e aí, de repente, eu, né, começo do zero. Numa área, tudo bem, tinha toda essa experiência da gestão e dessa coisa que eu contei previamente, mas eu não tinha ideia como é que eu ia, dentro de uma instituição que já tinha muita coisa de qualidade, segurança, já era certificada Plantree, né, que é uma certificação de cuidado centrado na pessoa. Como é que a gente ia estruturar isso e trabalhar modelo de matricialidade? Bom, e aí, para tornar a história curta, a gente foi atrás de toda uma formação, estudo, enfim, para poder liderar ali com o comitê executivo essa implantação no Einstein. E a gente fez isso de 2013 a 2016, né? Todo o primeiro processo, então, Marcelo, que você fez no PA, vocês criaram, então? Você não trouxe modelo externo para implementar, não? Como assim? Do PA ou da experiência do PA, paciente no Einstein? antes de te chamarem, tá? Antes da gente te chamar junto com a enfermeira, como é que é o nome dela? Perdão. Carla Ledo. Junto com a Carla Ledo. Antes dele te chamar, o motivo que ele te chamou foi um processo que vocês construíram dentro do PA ou já tinha Não, a gente fez bastante benchmarking, a gente foi atrás, a gente foi estudar, a gente viu coisas que outras instituições faziam, umas coisas eram novas. O que a gente fez foi reorganizar a casa, tá certo? Então a gente conseguiu redefinir e desenhar junto com o planejamento ali tático e operacional. Esse benchmark nacional ou externo? Os dois. Tá. Você quer ver uma coisa? Ó, na época tinha a tal do Super Track, Fast Track nas emergências, não sei o quê, Redditor fazendo, hospitais fora fazendo. Cara, a gente fez tudo. Olhou para dentro, olhou para fora, entendeu? Então, era benchmarking, estudo,
boas práticas, referências, publicações, tudo isso. Então, a gente redesenhou processos de trabalho, né? Enfim, sobre essas óticas. Tá. E aí, conta, te interrompi porque Não, isso estava imagina. confuso para mim. Essa intimação aí, como é que vocês deram conta dela? Você ia contar e eu Então, parei. a gente não tinha ideia por onde começar, né? E aí a gente foi beber na fonte das informações. Então, a gente foi visitar a Cleveland Clinic para entender o modelo deles. A gente começou a nossa formação junto ao The Barrow Institute, que é a maior instituição que forma os profissionais nessa área hoje mundialmente. E aí a gente começou a ter as ferramentas, os instrumentos para poder, então, ajudar a instituição nesse propósito, nessa entrega, né? Então, a gente era os braços executivos aí de como isso conversaria. Bom, enfim, então foi um processo bastante gostoso, né? Assim, a confiança e o patrocínio que a liderança, que a instituição deu, né? Para a gente poder ter as condições e os recursos necessários para poder implantar. No meio do caminho, você Investimento, sabe né? que investimento. No meio do caminho, você sabe que toda gestão de mudanças, você tem pessoas que vão te apoiar, que vão te acolher, e tem pessoas que vão lutar contra, ou por vaidade, porque não é ela que está A fazendo, maioria. né? Não, eu não vou dizer nem que é a maioria, mas teve gente no meio do caminho que se comportou assim, e tá tudo certo, é um processo de mudança, né? Bom, e aí em 2016 eu mudei de família. Em 2016 eu saí do Einstein, fui para o Sírio, e eu fui liderar esse processo de implantação no Sírio do programa de experiência do paciente do Sírio, né? Uma coisa que acho que é importante dizer, né, assim, nessa história toda, eu acabei conciliando, né, agora falando um pouco da parte médica, a minha atividade de gestão na posição executiva da experiência do paciente, e eu fui convidado a levar meu consultório para dentro do Einstein, né? Então, na época, eu tinha consultório de clínico e endócrino dentro do Einstein e a parte de gestão. Quando eu fui para o Sírio, eu E aí migrei. o consultório externo você fechou. Fechei, porque não tinha condição, né? Como é que você lidava com tudo isso? Então, eu apostei a minha vida toda ali dentro, né? Tá. Então, eu tomei essa decisão. Acho que isso Sim, sim. tem muitos modelos americanos, né, que fazem isso, que o cara vai lá e a vida dele é naquela instituição, e no Brasil tem alguns modelos assim, e eu achava que o Einstein era um modelo que valia a pena. Poxa, eu vou ter minha parte médica aqui, eu vou fazer gestão, eu vou ter a parte de ensino, né, dava aula nos cursos de pós-graduação, e por aí vai. A gente criou um curso de emergência lá do PA, enfim, então tinha a parte acadêmica também. E aí, quando eu fui para o Sírio, em São Paulo tem uma brincadeira, né? Que assim, se você é do Ice, você é do Ice, se é do Sírio, você é do Sírio. Você troca, você muda de família, né? E aí eu fui para o Sírio e eu levei meu Você consultório. falou essa mudança de família, eu estava pensando numa crise familiar. O que tinha acontecido? Não, você muda, não tem como você ficar nos dois, assim, é difícil, porque por mais que as instituições tenham muitos pontos em comum, né? Elas têm uma competição de mercado, né? Então, o propósito é muito parecido, a cultura de segurança, a qualidade, enfim, cuidado centrado, mas tem a questão estratégica e a questão de competição, né? Então, quem trabalha na Mayo Clinic não trabalha na Cleveland Clinic, né? E vice-versa. E no Brasil é a mesma coisa. Então, eu saí do Einstein, fui para o Sírio e eu tive um convite, então, aí do Dr. Paulo Chapchap, que era, né, o CEO ali na época, e o Fernando Torelli, que era o diretor executivo, e os dois falaram, não, você vai vir implantar aqui a experiência do paciente no Sírio, nós vamos te dar recursos, nós vamos fazer isso acontecer, isso combina com o propósito da instituição, cara, e foi incrível, né? E aí a Os gente... dois diretamente que te chamaram mesmo. Exatamente. Um dia eu recebi uma Pô, que ligação do legal. Paulo e falou: ó, preciso conversar com você. Vem um dia aqui tomar um café comigo. E eu fui e eu achei a proposta, o projeto, tudo incrível e foi uma super escolha também, assim, uma opção de vida. E eu fui muito feliz nesse período, né? E aí foi legal que depois eu
outros colegas que trabalharam no Einstein em outras épocas comigo foram também sendo chamados e agregados. A gente montou um super time com as pessoas que já faziam parte do Círio e outras pessoas que vieram de fora, de outras instituições, e a gente fez um time muito bacana ali, conseguiu olhar de forma integrada, né, para essa parte de qualidade, segurança, melhoria de processos através da área de excelência operacional, jornada do paciente, Lean Six Sigma, desfecho clínico, né? Então a gente conseguiu olhar isso de forma integrada. Foi para fora de novo ou você utilizou já as skills que você tinha? As duas coisas, né? Porque aí acabou que assim, que a fonte onde a gente bebe isso é fora, né? E aí a gente fazia fora, dentro, enfim. E aí, olha que legal, o que a vida reserva pra gente, né, Ricardo? Acho que eu tava ali com o consultório no Círio, tava nessa posição executiva, e aí, sabe aquela parte acadêmica que tá faltando? Que a gente falou lá atrás e tudo mais? Como é que ela retorna para minha vida? Ela retorna através da gestão. Então, assim, a gente conseguiu mostrar para a instituição o quanto que seria estratégico e, ao mesmo tempo, uma contribuição para a sociedade brasileira se a gente pudesse criar uma pós-graduação com foco em trabalhar no desenvolvimento dos profissionais, né, que trabalham ou que vão trabalhar essa parte de experiência do paciente, cuidado centrado na pessoa, nas suas instituições. E aí a gente fez uma proposta para o The Barrel Institute, né, que é aquela instituição que eu bebi na fonte lá em 2013, nos Estados Unidos. Gente, quando você fala a bandeira que você estava, era Círio. Não, na época era o Einstein, e aí agora que eu tô falando era o Círio, né? E assim, Carla Ledo, na posição ali. A Carla Ledo foi para o Círio nessa história toda, ela foi cuidar da área de qualidade e desfecho clínico, tá certo? E aí a gente convenceu a instituição de montar essa pós-graduação, porque a gente tinha as ferramentas, as habilidades, enfim, e a gente tinha uma proximidade com o Barrel. Por quê? Porque nessa história toda, depois que você faz a formação, você pode prestar uma prova de título, que é uma prova internacional, que é um título chamado CPXP, que é Certified Patient Experience Professional, né? E eu tive o privilégio aí de ter sido o primeiro profissional na América Latina a conquistar esse título, né? Caramba, então, que legal. Isso trouxe uma visibilidade, inclusive, diferente para o Brasil nesse cenário mundial. Poxa, o Brasil está olhando para isso, tem pessoas lá se formando, olha, tem instituições trabalhando essa temática, enfim, né? E aí eu acabei recebendo, antes da pós, tá? Eu acabei Onde é a base do instituto, Marcelo? nos Estados Unidos. Nos Estados Em que Unidos. local? Eles não têm um escritório físico, né? Então, por exemplo, o Jason Wolf, que é o presidente, ele mora em Nashville, mas tem pessoas na costa leste, costa oeste, Nova York, tem pessoas espalhadas pelos Estados Unidos inteiro, né? E aí eu recebi um convite para entrar no board do Barrel. Caramba, que legal. Para trazer esse olhar, sabe, América Latina, Brasil. Isso aí 2017, 18? 2017, 2018. Legal. Então eu já tinha a titulação internacional, eu estava liderando esse processo lá no Círio, eu fazia parte do board do Barrel. Poxa, e tinha esse ambiente acadêmico favorável no Brasil, e o Círio, com toda a sua bagagem acadêmica, né, um instituto de ensino e pesquisa ali aberto a ter esse ambiente acadêmico, foi quando a gente, então, convenceu a instituição e o Barrel Institute a se unirem, né, materializarem esse desejo através de um programa de pós-graduação lato sensu. Então, nós fomos aí, no mundo, o primeiro programa de pós-graduação em experiência do paciente e cuidado centrado na pessoa, que hoje, inclusive, já serve como exemplo e modelo para outros modelos que foram criados no Japão, na Alemanha, na França, na Inglaterra. Então, o modelo que foi estabelecido por nós ali, junto com o Barry e o Círio, né, assim, na pós, aqui no Brasil, ele já está sendo replicado em outros países, né? Então, a gente teve a primeira turma em 2018, 2019,
Já tivemos a segunda turma agora que está em andamento, né? Então lembra da história da jornada da gente de vida? Sim, sim. Então, assim, parte médica. Acho que eu vou entrar nessa terceira turma tua aí, cara. Tô Cara, pensando aqui. se você não entrar, assim, eu só fiz essa conversa com você aqui porque eu tinha certeza que você ia ser da terceira turma. E Tô aí, gostando. Ricardo, as coisas elas voltam, né? Então a gente fecha o ciclo da parte do ensino, desse ambiente de troca de aprendizado, né? Da academia, da parte da gestão e da parte médica. E só para finalizar esse ciclo profissional, em 2020 eu tomei uma decisão profissional e eu saí da posição executiva do escritório de experiência do paciente ali do Sírio para me dedicar à minha empresa, né, que é a Conecta Exp. E a minha Uhum, empresa é uma empresa, então, de consultoria e de desenvolvimento de pessoas. Né? Ela tem uhum, dois braços. Ela tem um braço que é voltado a essa parte de consultoria na área de experiência do paciente, cuidado centrado na pessoa, onde a gente ajuda as instituições a identificarem qual é a maturidade que elas estão nessa jornada, nesse assunto, trabalhar a parte de cultura institucional voltada a isso, como é que se implanta um comitê e um programa de experiência do paciente, como é que a gente olha para jornadas, indicadores disso, métricas, uhum. né, design de projetos com pacientes e por aí vai. E o outro pilar dela é um pilar de desenvolvimento, é um pilar de ensino, né, focado tanto em ferramentas de gestão para isso, como também na parte de comportamental, de comunicação. Então, lembra lá no PA do ICE que eu fazia a gestão de queixas? Uhum. É isso que a gente ajuda as pessoas a fazerem, se relacionarem melhor em situações difíceis. Seja ela uma situação de cuidado assistencial, então a gente tem cursos aí de empatia, escuta, comunicação centrada no paciente, decisão compartilhada para esse contato aí entre os profissionais de saúde, os pacientes e as famílias, né? Como também para a parte do ambiente mais de gestão. Então, como é que a gente trabalha resgate de serviço, né? Essa coisa das ouvidorias, disclosure diante de eventos adversos, feedback, mediação de conflito e por aí vai. Então, tem toda uma trilha desenhada. Então, hoje, né? O que eu faço? Eu sou o CEO da Conecta, estou à frente aí aos projetos de consultoria e de desenvolvimento. Uhum. Meu consultório, ele é dentro do Sírio, né? Então, nessa trajetória que eu te contei. Uhum. E sou coordenador da pós-graduação, né? Então, consegui aí ter a parte médica, gestão e acadêmica, né? Nessa minha atuação. E a sociedade você E que constituiu também? não, e aí a sociedade, eu deixei isso para nossa conversa final, porque isso é uma coisa extremamente estratégica e é um sonho de muitas pessoas. Eu só sou uma pessoa que estou ali representando, né, um dos representantes desse movimento. Da onde surgiu a Legal. Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente? A primeira turma da pós-graduação, constituída aí por 50 pessoas espalhadas pelas diferentes regiões, né, do Brasil. Hoje a gente está, contando a primeira e a segunda turma, a gente está em 26 cidades e 16 estados diferentes brasileiros aí, né, as pessoas que estão fazendo essa formação. A gente Uhum. falou assim, poxa vida, legal, isso aqui é um ambiente acadêmico, tá, mas como é que a gente atrai mais pessoas para falar sobre isso com a gente, para trocar experiência, para criar, né, eventos aí nacionais sobre esse Uhum. assunto, Ecossistema, né? congressos, ecossistema, né? E aí Uhum. a gente sonhou um sonho juntos, que começou ali com a primeira turma, né? E a gente criou, então, num formato aí de uma entidade civil sem fins lucrativos, né? Uma sociedade civil sem fins lucrativos, a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa. E o nome dela é Sobrexp, né? Se fosse no Rio, falaria Sobresp. Mas aqui em São Paulo a gente fala Sobrexp, né? E não sei como é que é em Por Minas, no aí. Sul, não? Mas tem essa variação. E teve um processo de constituição do conselho e da diretoria executiva, e aí eu fui apontado e eleito como o presidente, né, o diretor-presidente da sociedade, que tem essa representação. Então esse sonho, Ricardo, ele Legal. não é um sonho meu, ele é um sonho de várias pessoas que acreditam Uhum. nisso, entendem que isso
importante, estão aí em várias posições diferentes, em instituições espalhadas pelo Brasil, e que queria continuar esse sonho junto. Então, acho que assim, fica um convite também, né, para as pessoas que se interessam por isso, acompanhar um pouquinho o desdobramento da Sobrexp, né? Então, as parcerias institucionais que a gente vai estabelecer, congressos, cursos, toda uma parte aí científica, acadêmica, e uma comunidade, né, de pessoas, de fato, aí que acreditam que isso é importante, que a gente pode tornar o sistema de saúde mais humano, mais próximo, mais eficiente, mais focado em qualidade e segurança, mas fazendo isso com o foco, de fato, em quem deve ser, que é o paciente e a sua família, né? Então, a gente tem o propósito da sociedade, Ricardo, a gente é bem ousado, tá? A gente, quando foi fazer o nosso planejamento, todo esse nosso olhar, o nosso propósito é transformar a experiência humana na saúde. Então, é só isso que a gente quer fazer, tá certo? Então, o que a gente quer é que tenha pessoas aí sonhadoras como nós e a fim de entrar nessa causa com a gente, poder trocar experiências, enfim, e aprendizado coletivo. Então, é um pouquinho disso tudo aí que a gente conversou. Cara, maravilha, Marcelo. Super, super história. Muito, 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 muito obrigado aí pelo teu tempo, pela oportunidade da gente poder ter tido aí o privilégio aí dessa hora aí de conversa, te conhecendo e trazendo um pouquinho esse tema hoje que está tão em evidência no mercado, graças ao bom Deus, e tomara que continue, que a gente não perca essa oportunidade de ter o paciente aí no centro do cuidado, né? E ele tomando realmente as decisões, que eu acho que é o único caminho para a gente conseguir virar essa mesa e ter um sistema aí realmente sustentável. Me diz um negócio, como é que você vê aí se Deus quiser, essa melhora aí do Covid e tentando fazer um mínimo planejamento estratégico aí para os próximos 5 anos, o teu pessoal, como é que você tem planejado e como é que você vê aí a nossa medicina de uma forma positiva, negativa? Como é que você está aí pensando em mercado? Acho que essa pergunta é bem difícil, né, Ricardo? Mas assim, vamos lá, eu vou fatiar aqui em 3 coisas que eu penso, né? Acho que a primeira delas, assim, eu não vejo perspectiva da gente sair tão cedo dessa situação de pandemia, vírus circulando, pessoas internadas, morrendo, enfim. Por quê? Porque a gente depende dessa questão aí do Programa Nacional de Vacinação, né? A gente depende do comportamento coletivo das pessoas em manter aí os cuidados de isolamento, etc. E a gente depende dessas novas variantes, mutações e coisas que vão surgir aí a partir de agora. Mas eu acho que a gente já teve alguns aprendizados, né? Então eu acho que vai passar um momento em que a gente achava que isso ia acabar logo, ia ser só uma fase, e não vai. A gente vai conviver com esse vírus e outros vírus e outras questões por muito tempo, né? E eu acho que isso só escancarou a necessidade da gente trabalhar cada vez mais de forma integrada, né? Compartilhando aí recursos e expertises entre o sistema público, o sistema privado, compartilhando aprendizados, né? Para mim, quando eu falo, por exemplo, de cuidado centrado no paciente, a experiência do paciente durante a pandemia, nunca ficou tão escancarado a importância da presença da família, da importância da gente olhar para a doença, mas olhar também para a pessoa, né? Então, eu acho que isso tudo tem sido, se a gente conseguir olhar o copo cheio, né? A gente tem que olhar os aprendizados que a gente está tendo. O uso da tecnologia, o uso da telemedicina, né? Para ampliar o acesso, para diminuir as distâncias, o quanto que a gente teve que se adaptar para fazer toda a nossa parte de ensino e desenvolvimento também através das plataformas digitais. Então, o que eu vejo? Eu vejo que essa pandemia ela veio catalisar coisas que estavam assim, explodindo, que a gente precisava viver, né? Em vários aspectos, seja através de colaboração público-privada, seja através de esse sentimento de que ninguém é melhor do que ninguém, a gente não vale nada, a gente está aqui para aprender juntos e errar e acertar juntos, né?
E também de que a tecnologia veio para ficar, seja na parte do ensino, seja na parte da assistência e tudo mais. Enfim, resgatar a essência do ser humano, né? Resgatar essa coisa dentro de nós de que cada um é único, cada um tem seus valores, suas necessidades, enfim. Então eu vejo isso até do ponto mais macro e filosófico. Uhum. Do ponto de vista prático, eu não sei. E também não estou muito preocupado quando que se vai ter uma data para a gente acabar isso, porque eu acho que a gente não vai acabar, como eu falei. Eu acho que a gente vai viver uma fase aí de transição prolongada e que a velocidade disso vai depender de imunização, medidas de barreira e tudo mais. Falando um pouco de cenário, de mercado, né? Eu vou falar uma coisa que eu espero dentro da área que eu atuo, né? Eu acho que as pessoas, elas cada vez mais estão tendo e terão consciência sobre a importância de colocar as pessoas no centro do cuidado, né? E aí, quando eu falo pessoas, é olhar para a experiência do paciente, da família e também a experiência do colaborador. Cada vez mais as instituições, elas vão entender que eu não posso fazer isso de forma amadora e empírica, só por boa vontade. Eu tenho que, sim, ter boa vontade, acreditar que isso é importante, mas existe método para a gente fazer isso de uma forma mais eficiente, mais consistente, né? As pessoas estão olhando para o processo de aprendizado, desenvolvimento, profissionalização nessa área, quando eu olho para o âmbito da gestão, né? A sociedade, os pacientes, os familiares, nós numa posição de paciente, né? A gente já não tolera mais o modelo antigo, paternalista, né, que não leva em consideração a questão da parceria, da decisão colaborativa, etc. Então, assim, é escancarado. Eu não vejo volta. Né? Eu faço parte do board global do Barrow Institute e a gente está num trabalho, está numa construção de um trabalho em vários líderes nessa área de experiência do paciente no mundo afora e as temáticas, elas são semelhantes. Né? Então, tem uma parte disso que tem a sua peculiaridade cultural, né, regional, mas tem uma parte que é do ser humano, da essência. Então, eu acho que quando a gente fala em olhar para a experiência do ser humano, né, seja ele numa condição de colaborador, seja ele numa condição de paciente, familiar, acompanhante, rede de apoio, a gente está falando sobre resgatar a essência do ser humano, né? Então, quando eu olhar para a individualidade, olhar para os valores, olhar para as necessidades, e aí, como é que eu olho para o ecossistema de saúde, não só para as instituições de saúde, né? E eu faço isso tudo funcionar de forma integrada, né? Eu olho para o prontuário do paciente, para o acesso, para a fonte pagadora, para a certificadora, para a instituição de saúde, e eu amplio essa discussão de cuidado, né? De uma forma um pouquinho mais macro. Então, assim, o que é cuidado? O que é saúde? Saúde não é só falta de doença, né? Então tem aí um assunto bastante complexo para a gente poder percorrer. E aí, claro que tem todas as suas tendências econômicas, políticas, de mercado que estão acontecendo, as fusões, as aquisições, né? Enfim, numa tentativa de tentar diminuir os custos, né, de saúde, melhorar a eficiência, melhorar os resultados clínicos, melhorar a pertinência, né, da utilização do serviço de saúde, trabalhar essa parte de integração. Então, poxa, eu vou na instituição A, instituição B, a gente acabou de ver agora essa aprovação aí de lei que traz a perspectiva do paciente como tendo acesso ao seu prontuário, né? Então, o prontuário não é mais da instituição, é do paciente, né? Enfim, então eu acho que tem várias temáticas aí que a gente vai tentar puxar e eu vou, né, tomar esse cuidado e tentar puxar isso de várias formas. Então, no ambiente acadêmico, lá na pós, né, é um ambiente para a gente trocar, para a gente trazer as evidências, essa parte mais científica. No ambiente da consultoria da minha empresa, é isso, né, cada vez mais tentar ajudar as instituições que acreditam nisso a chegar onde elas querem chegar, né? Seja através de ajudando elas na implementação, no amadurecimento, seja através do desenvolvimento das pessoas. Na Sobrexp, na sociedade, é atraindo pessoas, né, linkadas aí aos diferentes pilares do planejamento estratégico que a gente está construindo, para falar sobre esse tema e ganhar força,
nas instituições e em várias esferas aí, né? Sejam elas políticas ou até mais operacionais. E na minha vida de médico, eu acho que eu consigo ter essa satisfação, né, de poder trabalhar numa instituição que valoriza e acredita no paciente, que me dá os recursos necessários para prestar um cuidado de qualidade, né? E é isso, é focar na relação humana, na melhoria contínua, no ensino, né? Então, assim, se eu olhar para o ambiente da medicina no Brasil, eu acho que essa conversa ela pode ser um grande exemplo de que o médico, ele, acima de tudo, precisa ser uma boa pessoa, um bom ser humano. Precisa gostar de gente, né? Se você escolher medicina porque você quer qualquer outra coisa diferente disso, esquece, né? Se você gostar de gente e tiver aberto a trabalhar as suas habilidades com as necessidades, né, que acontecem aí ao longo da vida, você vai ter essa formação, né? Você vai ter esse direcionamento. Então, eu acho que é repensar propósito, repensar formas de desenvolvimento dos profissionais, né? O médico não é mais aquela pessoa que precisa ter só uma visão focada na doença, ele tem que olhar para a pessoa, ele tem que olhar para a gestão, ele tem que olhar para recursos, ele tem que olhar para a qualidade, segurança, tem que olhar para tudo isso, né? E se a gente puder combinar ciência, ensino, né, academia, assistência, gestão, é isso, né? É isso que eu vejo no futuro da medicina. Então, que a gente possa ser exemplos, né, Ricardo, de boas pessoas, bons médicos, bons profissionais, para que as pessoas possam, junto com a gente, aí, criar um mundo minimamente melhor. Então, acho que essa é a minha visão, bem filosófica, mas em certa parte também prática. Não, maravilhosa, perfeito. Só nossa, a última coisa que eu queria colocar, queria ter colocado antes, mas acabou que você estava brilhantemente falando tudo. Que você falou no início, né, da questão das oportunidades que você teve de participar com as equipes multidisciplinares, né, e quanto que isso trouxe o benefício, né? Acaba que eu fiz um canal muito voltado para trazer a informação para a classe médica, né? Mas eu acho que você é um exemplo claro disso, de que não existe medicina sem equipe multidisciplinar, né? Então, o médico não é nada se não amparado por uma equipe forte e capacitada, né? Exatamente. Acho que a gente sente isso vamos lá, né? Assim, esse é um assunto que eu adoro, a gente faria outra hora de conversa sobre isso, né? Mas eu vejo algumas coisas importantes que eu queria falar só para deixar registrado, né, Ricardo? Quando a gente fala do âmbito assistencial, o médico atendendo ali, fazendo parte de um processo de cuidado, ninguém cuida de um paciente ou de uma família sozinho, né? Acho que parte do conhecimento, parte das coisas está naquele profissional e a outra grande parte está nos outros profissionais. Quando a gente olha do ponto de vista prático, quanto tempo um médico fica do lado de um paciente? No ambiente de internação ou até no ambiente fora da internação? Pouquíssimo, né? E ninguém sabe, e ninguém deve saber tudo sozinho, né? Então, a gente deixou para trás há muito tempo aquele modelo de que o médico é o herói, é o cowboy, é o cara que faz tudo sozinho, ele decide, ele lidera. Não é assim, né? Não é. Claro que você tem o seu estudo, a sua dedicação, a sua autonomia, tá certo? Mas os outros profissionais têm uma qualificação enorme e a gente precisa da expertise de cada um para a gente tornar os resultados os melhores possíveis, né? Então eu pego 10 pessoas pensando e planejando aquilo de forma colegiada, né, para o paciente, a linha de cuidado, cara, é 1000 vezes melhor do que fazer uma pessoa pensando. Ela não vai dar conta de olhar aquilo tudo, né? Então eu acredito muito em trabalho em equipe, de verdade, mas um trabalho em que a gente, junto com o paciente fazendo parte dessa equipe, a gente consiga agregar o melhor de cada profissional e a gente consiga pensar junto no norte. E a gente precisa falar sobre isso, estabelecer. Então, qual é a minha meta de cuidado? Qual é a minha meta educacional? Qual é a minha meta? Né? Então, é um trabalho inter e transdisciplinar, né? Onde um
acaba até fazendo o papel do outro na ausência e se complementa aí na expertise. Então, isso para o cuidado. Para ensino, cara, nem se fala. Então, ó, eu vou te falar assim, na pós-graduação, Ricardo, alguns médicos que fazem essa pós, mas a maioria, cara, assim, a gente tem profissional, enfermagem, físico, profissionais da assistência em geral, tá certo? Profissionais do direito, da administração, do marketing, da tecnologia, cara, de tudo, porque é isso, né? No fundo, a gente está falando de um assunto que é complexo, e quanto mais expertise e metodologias a gente agregar, melhor a gente vai ter a visão disso tudo, né? Mais fácil, talvez, a gente vai chegar de uma visão que seja mais 360 e mais completa. Então, eu não acredito em trabalho que seja sozinho. A gente precisa fazer um trabalho em tudo que a gente faz, seja na assistência, no ensino, na gestão, tem que ser um trabalho transdisciplinar, né? Com várias expertises aí olhando para o mesmo norte, e esse norte precisa ser o cuidado centrado na pessoa, né? Seja ela a pessoa do paciente, seja ela a pessoa colaborador. Certo? Magnífico, doutor Marcelo. Obrigado aí pelo teu tempo. Ficou excepcional, já sabia disso. Era só botar mesmo no vídeo. Obrigado aí. Legal. Um abração. Vai descansar. Obrigado, Ricardo. Um abraço para você, viu? Obrigado pela oportunidade. Fala, parabéns aí pela iniciativa. Tá bom. Tchau, tchau. Valeu. Abraço, querido.